Oi, magias! Bem-vindos de volta ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos ver se o que você sente por essa pessoa que você mentaliza aí, se é um sentimento real ou se é uma ilusão. Para isso, eu peço que vocês escolham entre as opções do número 1, hematita, número 2, granada, número 3, quartzo rosa. Hematita. O que você sente por essa pessoa é real ou é uma ilusão? Ás de espadas, 6 de copas, os amantes, pajem de espadas. Bom, aqui sim revela que pode ser uma ilusão. Na verdade, o termo ilusão tem de vir com cartas específicas, tá? Para configurar a ilusão. O que eu vejo aqui mais é projeção. Não é tão real assim. Na verdade, tem uma projeção aqui. Então, por exemplo, às vezes aqui você está em busca de uma experiência satisfatória, emocional, em busca de alguém para se relacionar que vai te suprir neste sentido. E não necessariamente é com essa pessoa. Se fosse outra, também você ia estar na mesma busca. Então não é um sentimento pela pessoa em si, mas pelas experiências que numa vida a dois ou na configuração que vocês tenham, te produz. Então, às vezes, não é... Vamos supor que você pergunta de alguém que você nem se relaciona mais hoje. Poxa, eu ainda gosto tanto dele, ele ainda volta tanto nos meus pensamentos, ou eu gosto tanto dela e ela ainda volta tanto nos meus pensamentos. Por quê? Fixação. Fixação não da pessoa em si, mas dos momentos bons que você pode ter tido e depois acabou não acontecendo a continuidade daquilo. Não acabou continuando aquele bom momento e foi para um mau momento da relação e que pode ter levado numa separação. Aí você fala, poxa, a gente tinha tanta potência, por que que não deu certo? E aí começa a mente ficar procurando nos eventos, nas coisas que aconteceu, respostas, e aí você passa a pensar muito sobre a pessoa, e aí parece que é porque tem um sentimento aí. E que fala, não, é uma questão mais mental. A gente tem Ás de espadas, questão mental, os amantes, questão mental, Princesa de espadas, questão mental. É claro que os amantes também falam um pouquinho das emoções e o 6 de copas também fala de emoções. Só que o 6 de copas é emoções do passado. Então você pode estar preso ou presa a uma ideia que você viveu que foi positiva no passado e quer reproduzir isso agora, ou se sente mal por não poder reproduzir, e sem entender porque tinha tanta potência e de repente finaliza, corta as de espadas, né? E aqui o Princesa de Espadas e os Amantes são cartas muitas vezes que falam de dúvidas cruéis dentro da cabeça, falam de ego, falam de tentar controlar eventos. Então, às vezes, na nossa mente, a gente começa a pensar uma história e a gente controla do início ao fim a história. Como se a gente vencesse, como se a gente falasse tudo o que queria, né? Como se a gente pudesse se comportar muito melhor do que foi na época. Isso é uma questão de controle. A gente quer controlar o resultado, mas talvez naquela época o resultado foi outro, então aqui você fica procurando respostas. Poderia ter falado isso, eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter agido assim, e começa a pensar muito sobre na cabeça. Então aqui tem um pouco de ilusão, o 6 de copas traz as ilusões, mas não é muito forte necessariamente a ilusão presente. O que é forte é a projeção. Você projeta coisas boas que você queria ter vivido e não viveu. E aí pode achar que essa pessoa é a pessoa ou que tem uma conexão muito profunda, muito forte, e pode até ter tido em algum momento, mas se fosse forte, teria continuado, teria persistido, teriam tentado um pouco mais, sabe? Não quer dizer que a conexão nunca foi forte.
Só quer dizer que não teve força o suficiente, porque em algum momento pode até ter sido. Na luz, nossas conexões são maravilhosas e profundas e fortes, mas é na sombra que a gente vê se essa conexão ela continua sendo forte. Mas não invalida o fato de que teve em algum momento uma conexão forte, entende? Só que com o passar do tempo, energias se esvaem, conexões se esvaem. Né? Você precisa ficar alimentando uma conexão para ela ser forte. Tem um trabalho a ser feito. Às vezes a gente quer que tudo venha dado, né? E não é bem assim. Tem um trabalho a ser feito para que a conexão se fortaleça cada vez mais e vá criando estruturas fortes. Porque por mais que às vezes tem questão de vida passada, que as pessoas falam, mas eu sei, vidas passadas, a gente teve um encontro, teve uma conexão, a conexão vem de vidas passadas, ok. Mas nessa vida, talvez ainda não tinha maturidade suficiente para manter essa conexão forte. Então eu não duvido que seja, para aqueles casos de pessoas que sabem que teve uma conexão forte aqui. Mas o tempo muda as coisas, gente. E energia também, e conexão, né? Então leva isso em consideração também. Não quer dizer porque você teve uma conexão forte que essa pessoa é para estar na sua vida. Às vezes já cumpriu o seu papel. Tá bem? Essa aqui foi a leitura grupo de número 1. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Grupo de número 2, Granada. O que você sente pela pessoa é real ou é ilusão? Dois de ouros, Rei de espadas, Rainha de paus, 4 de ouros. Opa, perdão. 8 de copas. O que nós temos aqui? O que nós temos aqui é o seguinte. O sentimento é real. O sentimento é real, mas traz muitos desafios, né? E é uma relação que traz crescimento. É como se falasse, é importante crescer. Essa conexão não necessariamente fica, não necessariamente dura muito tempo, mas é uma conexão que transforma. Vai ter, lógico, vão ter algumas pessoas aqui que podem sim ter uma relação duradoura, tá? Porque a gente tem rei e rainha. Mas que pode ter muitos atritos, pode ser uma relação que termina, volta. Pode ser uma relação que tenha muitos altos e baixos, não necessariamente que culmine em término, que culmine em separação, mas que tenha altos e baixos profundos de transformação, que machucam, que doem, né? Mas aqui tem uma conexão boa, tem um sentimento real entre vocês, tá? A gente tem aqui, abre com 2 de ouros, então mostra que sua intuição, o seu sentimento em equilíbrio fala a verdade. Então quando você tá bem com você e você fala assim, não, tem um sentimento sim, não me desespera essa informação, eu não vou nem pra euforia nem pra depressão, né? Eu não vou nem pra euforia nem pra tristeza profunda. Então é porque eu tô vibrando, então é porque eu tô na intuição, eu tô ouvindo a intuição mesmo falar, e é um sentimento que eu não tenho como lutar contra, e é um sentimento que eu sei que não é fantasioso, não é tipo idealista demais, é concreto, é real, eu sei que a gente tem algo aqui, e eu sei que vai ser uma relação que pode trazer dificuldade, mas eu sei do sentimento. Eu sei que é uma relação que pode trazer felicidade, mas eu também sei que o sentimento está embasado num ponto de equilíbrio. Então, sim, vocês têm uma conexão e é real o seu sentimento por essa pessoa, tá? Agora, se você já se relacionou com ela, vamos ter casos assim, se você nunca se relacionou, né, mas tem um sentimento, aqui é um sentimento recíproco, mas que precisa de crescimento, amadurecimento, transformações. Aqui, a pessoa, rei de espadas, você, rainha de paus. Então, tem sim uma conexão. Ou pode ser o contrário também. Você, rei de espadas, e a pessoa, rainha de paus. Aí vai depender de quem tá vibrando em qual energia aqui, né? Porque é uma leitura mais solta, não é carta a carta para uma pergunta, entendeu? É só abrir as cartas e ver o panorama geral.
Então aqui é Rei de Espadas, pessoas que são mais racionais, objetivas, direto ao ponto, né? São pessoas que traçam planejamentos, pessoas que têm bom senso crítico, pessoas que têm razão. Razão no sentido não que elas estão certas, mas elas olham tudo com muita racionalidade, elas olham tudo pelo viés da razão e não tanto da emoção, por exemplo. Pessoas inteligentes, estudiosas, dedicadas. Rainha de Paus, a energia de Rainha de Paus é energia de fogo, energia de pessoa que comanda, que domina, que tem magnetismo, que é interessante, pessoas que exalam um sentimento de mistério e de... A Rainha de Paus, ela atrai muitas pessoas pro campo dela, sabe? Então, são pessoas muito magnéticas, isso. Pessoas muito magnéticas, pessoas também que têm poder do fogo, da criatividade, de fazer acontecer, de colocar a mão na massa, de... Até mesmo pessoas, assim, muito sagazes no sentido de boa percepção, ter uma boa intuição, percebem muito bem as pessoas, percebem muito bem o contexto das coisas, tem uma visão sagaz. E aí depende, né, quem vai estar numa energia, quem vai estar na outra. Só que aqui a gente tem um 4 de ouros e um 8 de copas, ou seja, tem questões ainda que precisam ser trabalhadas dentro desta relação. Apegos, inseguranças, medos podem vir à tona, gatilhos, imaturidades, pode vir também. E o propósito desse sentimento é ir para um lugar mais equilibrado, 8 de copas. Às vezes é até deixar esse sentimento ir, aprender a soltar também, né? Principalmente se você sente que essa pessoa ela não está tão aberta para você, não está tão aberta para o seu campo. Às vezes a pessoa gosta de você, só que ela fala, olha, não é momento. E aí, qual é o aprendizado aqui? Soltar, né? Soltar. Todo esse poder conectivo. Porque na vida a gente faz inúmeras conexões, a gente não precisa ficar presa a uma só conexão. Então, às vezes, pode até ter sido uma relação, você pode ter vivido uma relação muito difícil, já terminaram, e o aprendizado que fica aqui é soltar. Saiba que tem sentimento, saiba que o sentimento é real, mas a gente não ganha sempre na vida, a gente também perde. E às vezes onde a gente perde, de repente a gente ganha. Onde a gente ganha, a gente perde. Então tudo é assim, né? Às vezes a gente perde um amor para ganhar liberdade, para ganhar reconexão conosco, para ganhar autocentramento, para ganhar autoconfiança, motivação para conquistar outra coisa. A gente perde um amor para saber quem a gente é. Ou seja, tem sempre um ganho ali intrínseco. Às vezes a gente ganha um amor, mas talvez a gente perde tempo com outras pessoas. A gente perde a possibilidade de sair com outras pessoas, fazer outras coisas, porque agora a vida mudou, vai exigir outro tipo de dedicação. Às vezes a gente ganha um amor que vai falar, vamos construir a vida juntos, mas para isso a gente vai ter que economizar. E talvez você não saia mais tanto com seus amigos, porque agora a construção é conquistar uma casa, conquistar algum bem material. Entende? Então a gente está sempre nessa dualidade aqui. Então, aqui tem esse aprendizado de soltar também, mesmo sabendo que o sentimento é real, tá bom? Essa foi a leitura para você, grupo de número 2. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Agora, grupo de número 3. Quartzo rosa. O que você sente por essa pessoa é real ou é uma ilusão? Dois de ouros, Rei de copas, 4 de espadas, 3 de paus. Só um momento, deixa eu analisar aqui o seu caso. 2 de ouros de novo. Tá, aqui o sentimento é real, né? O 2 de ouros puxa para esse sentimento real. E é um sentimento que também precisa encontrar o equilíbrio, assim como foi na leitura anterior. Precisa encontrar um equilíbrio. Saber que você tem um sentimento e ele é real não quer dizer que então vai ser fácil, então vai ser tranquilo, então a relação vai se dar de uma forma muito
muito boa. Não necessariamente, né? Porque a gente não vive só de sentimento. A gente também vive de atitudes práticas e concretas, pra gente ver assim, não, essa relação ainda faz sentido, né? Agora, aqui tem o sentimento que precisa passar por um amadurecimento. É real? É real. Mas é importante perceber se esse sentimento não está indo para um pouco do lado da expectativa. Então nem é necessariamente fantasia, porque eu vejo aqui com rei de copas que não tem uma ilusão aqui. Mas o que pode ter são expectativas a mais aqui. E aí essas expectativas podem atrapalhar o andamento do sentimento, dos acontecimentos. Por quê? Porque às vezes você vai se frustrando ao longo do caminho. Ah, eu tenho sentimento, então eu tenho que investir? Veja bem, às vezes não é uma relação que neste momento é uma relação na hora certa, no lugar certo, no momento certo para você. Que a gente tem 4 espadas aqui. Então reflita, se esse sentimento é isso tudo, se esse sentimento tem que ser dado vazão para ele, né? Às vezes é preciso de um pouco mais de amadurecimento nessa emoção, ter mais certeza de que essa emoção é duradoura, né? Porque às vezes não é, às vezes é fogo de palha, às vezes você conhece pessoas e fala, nossa, me desencantei. Então é porque você criou uma expectativa e quando a pessoa frustrou essa expectativa, você fala, não, então não. E rapidamente você sai do sentimento, ou seja, não era um sentimento muito profundo, enraizado. Era uma criação de um sentimento, mas que, né, ainda estava ali facilmente moldável a ponto até de talvez você falar, não era isso, não gostei e tchau, não tenho mais nada, não sinto mais nada por você. Tá? Então, o 3 de paus fala muito disso, assim, se você quiser investir nessa relação, nesse sentimento, tem que ser aos poucos. E tem que ir lapidando ele aos poucos. Em parceria, vendo quem é a pessoa, se a pessoa também pode oferecer a mesma coisa. Por quê? Alinhe suas expectativas. E não cresça nelas, porque às vezes a gente vai com muita sede ao pote e a gente vê que o doce não é tão doce assim, tá? Só um alerta, mas é porque tem sim um sentimento real dentro de você, mas que precisa de uma lapidação. Lapidação, lapidação. E precisa de olhar de forma sincera se é isso tudo mesmo de sentimento, porque às vezes não é. É porque você deseja com uma certa urgência sentir isso tudo. E aí você provoca em você um sentimento muito grande, mas que não necessariamente precisaria ser muito grande porque ainda não tem base sólida para isso, tá? Essa aqui foi a leitura para você, grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá!